razão. Então eu quero agora também fazer uma oração de solidariedade a todos aqueles que partiram e seus familiares. Oremos. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez voltamos aqui, abrir o nosso coração, abrir o nosso peito, abrir a nossa boca para lamentar, Senhor, a morte, a partida precoce de muitos dos nossos companheiros pela Covid ou não, nesses 2 anos de luta que certamente ficará na história do Brasil, do mundo e ficará também na história da Igreja do Evangelho Quadrangular. E neste momento, Senhor, eu quero que cada pessoa que perdeu alguém, amigo ou parente, seja visitado pelo sentimento do Teu Espírito poderoso e que leve a cada um deles a nossa solidariedade, o nosso sentimento, e que Deus fortaleça os seus corações. Nada podemos fazer humanamente, podemos apenas usar a nossa fé e aprender e pôr em prática aquilo que aprendemos durante esse tempo todo que temos servido ao Senhor. Que a nossa fé tem que continuar sendo inabalável. Oramos, dedicamos a nossa solidariedade nesta oração e agradecemos, Senhor, porque cada um desses que partiu certamente deixou um exemplo, uma história que será seguido por muitos e por aqueles que o conheceram em vida. Oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Conforta e consola o nosso coração. Amém. Amém. Muito bem, meus amados. Nós vamos agora, então, vocês podem ficar sabendo, né, que nós não vamos ficar aqui muito tempo. O nosso propósito hoje é a ceia do fortalecimento. Está aqui o pão, está aqui a água, né? E nós convidamos os pastores e pessoas que os pastores convidaram aí nas suas respectivas igrejas, não é? Para estarem conosco neste momento. Até, Bia, que eu queria que você falasse, de eu continuar, você falasse sobre essa questão aqui, orientar o pessoal que está assistindo aí. Boa noite a todos, paz seja convosco, com muita alegria que nós estamos aqui reunidos em família e você aí também reunido com a sua família, reunida com a sua família. A nossa orientação é que vocês, mesmo em casa, assistindo talvez de um único aparelho, né, talvez da televisão, talvez de um iPad ou do celular de alguém, mas que todos que estão no recinto possam conectar também conosco na live. Você pode acessar o link direto. Se alguém aí tem o link, ele vai encaminhar esse link para você. Agora, se você não tiver esse link, o que você pode fazer? Você, então, entra no nosso canal oficial do YouTube, que é o Quadrangular Oficial, e você vai ter acesso à transmissão ao vivo, então, dessa live que você está assistindo. E por que nós vamos pedir isso para vocês? Para que nós tenhamos um engajamento ainda maior. Então, você pega o seu celular, no nosso caso aqui, ó, nós temos 4 aparelhos. Nós podemos acessar de cada um dos nossos aparelhos. E aí você também, aonde você estiver, mesmo que esteja na igreja, mesmo que esteja na casa do seu pastor, pega o seu telefone neste momento, não deixe para depois, porque agora que é importante. Liga ele, conecta ele no YouTube. E você que é pastor, que é membro do ministério e não entrou pelo Lives IEQ, entre pelo Lives IEQ para que você, então, através do seu prontuário, tenha o registro e a confirmação da sua presença. Então, espero que todos tenham feito isso, vai ser muito importante para o engajamento desta live, porque em nome de Jesus, após isso tudo acontecer, nós sabemos que a mensagem vai continuar chegando nas casas e dentro dos lares das pessoas, levando restauração e fortalecimento. Muito bem, a gente espera que todos entendam. Hoje é um outro tempo, né? Quem diria
Eu sempre me lembro de falar isso. Quem diria que hoje, nós aqui neste recinto simples, podemos dizer, podemos falar para qualquer parte do mundo hoje, né? Antigamente era impossível. Bem lembrado, você pode compartilhar isso também com familiares que você tem em outro país, em outro estado, em outra cidade. Mesmo que eles não estejam aí presenciais com você, você pode fazer isso agora, para que eles assistam em tempo real junto com você. Muito bem, gente, muito bem. Já que nós estamos com a família, né, a nossa recomendação, né, dessa comunhão do fortalecimento para a família do Ministério, para todos aqueles que foram convocados, que estão agora assistindo, membresia, liderança, então nós começaremos agora a falar sobre a família. Tem um versículo que eu sempre gostei. Inclusive, quando eu pregava no programa Cadeia da Prece, em Belo Horizonte, ele era o versículo preferido, era uma audiência assim extraordinária, que é nada mais, nada menos que o Salmo 128. Então eu vou fazer a leitura do Salmo e este texto será a base de mensagem para a unidade e o fortalecimento da família. Olha só que coisa linda. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos e paz. Aqui fala Israel, mas e paz na sua casa, na sua família. Então, meus amados, que coisa linda esse salmo. E é para isso que nós estamos aqui hoje, né? Um trabalho de família. E eu vou lembrar vocês, eu já fiz oração, mas vou lembrar. Eu acho que, como eu disse, nós não temos forças, né? Quem é que pode segurar um barranco quando ele desce morro abaixo? Quem é que pode impedir que as águas do rio, do mar, transbordem e afoguem pessoas, né? Ninguém pode segurar, né? Inclusive, às vezes as pessoas criticam as autoridades, mas eu acho que esse é o momento da gente, não é? Ao invés de criticar, sentir solidariedade. Então, essas coisas que eu estou falando para vocês deixam a gente triste. Mas quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, é o que nos conforta, é o que nos consola, né? E nós queremos que a família quadrangular e a família não quadrangular, né, que sejam fortalecidos, né? E a comunhão não é um mistério, a comunhão é uma coisa simples. Daqui a pouco eu vou ler aqui versículos, né, textos da Bíblia que você conhece, que fala sobre o poder do pão e da água, né? Nós conhecemos isso aí há tanto tempo. Então é isso que nos dá força para vencer todas as tormentas, né? Para vencer todas as provações, para tirar do nosso coração o peso da tristeza e não desanimar. Nós não podemos desanimar, porque, né, seca-se a erva, caem as suas flores, as suas folhas, mas a palavra de Deus, naquilo que somos firmados, permanece para sempre. Então, esta é a mensagem que eu deixo para vocês, né? Daqui a pouco nós vamos, então, já fazer a comunhão com todos vocês que estão assistindo aí. Este é o versículo que nós deixamos
né, que fala sobre família para todos os nossos irmãos espalhados por todo o Brasil. E agora eu quero falei sobre a família, né? O nosso desejo de que as famílias sejam abençoadas, né? Até me lembrei de um texto interessante. Quando era criança, ouvia: família que ora unida, permanece unida. Certamente muitos de vocês, mais velhos de vida, não só de ministério, mas de vida, vão se lembrar desta campanha que houve no Brasil há 50, 60 anos atrás. Família que ora unida, permanece unida. É o que nós estamos fazendo aqui hoje e vocês estão fazendo aí. E agora eu vou falar sobre alguns textos aqui bonitos, né? Que fala sobre o poder do pão e da água. São muitos textos, nós escolhemos alguns porque não podemos abusar do tempo. Olha só o que nós encontramos em Isaías, lá no capítulo 40, do 29 ao 31. Diz assim: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Não é? Quantas provações, tribulações a gente tem passado? Eu falei aí de pandemia, mas não é só isso, não. São outras coisas, né? Eu tenho estado com muitos pastores e a gente percebe que alguns deles, às vezes, estão até assim querendo desanimar. Mas, olha só, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como a águia e correm e não ficam cansados, e andam e não se cansam. Assim é aquele que continua com a sua fé inabalável. Amém. Então, está aí o nosso desejo de que todo mundo se fortaleça. E agora, nós vamos falar do poder, né? Vamos falar aqui do poder do pão e da água. Todo mundo conhece, né? Eu conheço essa passagem aqui, lá de 1 Reis, capítulo 19, desde os primeiros dias, as mensagens que a gente ouvia, e até hoje eu tenho na minha mente a imaginação do Elias, correndo pelo deserto, escondendo entre as pedras, né? Nas cavernas, correndo dos seus algozes, não é? E numa dessas fugas, né, ele tinha que escapar, porque ele foi ameaçado de morte. Os seus inimigos diziam: se nós te pegarmos, nós vamos te degolar, nós vamos acabar com a sua vida. E às vezes nós achamos, interessante, né, irmãos? Às vezes nós achamos que porque a gente é crente, ou a gente é evangélico, a gente é salvo, não tem perseguição, não tem nada. Pelo contrário, todo mundo enfrenta essas situações de perseguição, de provação. A diferença é que quem conhece a palavra de Deus, né, quem um dia aceitou Jesus na sua vida, né, quem um dia abraçou esta fé, ele recebe isso que vocês estão recebendo. Essa palavra de fé, força, né? Aquilo que Elias encontrou. Elias era perseguido, muito mais do que nós. Eu acredito que não tem nenhum pastor aqui, nenhum crente, um evangélico aqui, que passou pelo que Elias passou. Deus ordenava que ele fizesse, e Elias tinha um problema. Ele tinha coragem de profetizar e apontar para os pecados e os erros do seu rei, dos governos, das autoridades. E quem perseguia o Elias não era um cidadão comum, não era uma pessoa, um marginal comum, eram soldados enviados pelos reis a quem ele profetizava e exortava. Então ele tinha que sair correndo. Eu não gostaria nunca de estar na pele do Elias.
Já pensou o que é você correr no meio do mato, no deserto, sem ter o que comer, sem ter o que beber? Né? Que Elias, ele vivia pela fé. Ele vivia pela fé, que coisa maravilhosa. Eu nunca esqueço disso, desse exemplo de Elias. Então, olha aí aonde entra o pão e a água, né? Que eu ouvia há 60 anos atrás, que comecei para a igreja, ouvia a palavra de Deus, eu ouvia essas mensagens aqui. Então, Elias perseguido, Elias na batalha, Elias encurralado, Elias aflito, lamentando às vezes. Elias ficava tão cansado que ele falava assim: Senhor, eu quero morrer. É melhor o Senhor me matar do que eu enfrentar essa luta aí. Você sabe disso, irmão. Então, você que é pastor, você que é membro da igreja, onde você estiver aí, não se esqueça disso. Não lamente. Pois é, eu tenho um problema assim, eu tenho uma dor assim, eu tenho uma provação assim, Deus parece que não gosta de mim. Não, Ele gosta. Isso, em regra geral, é uma provação da sua estabilidade emocional, espiritual e fé. Olha só o que aconteceu com Elias. Correndo, lá no deserto, sem ninguém, né? sem um fogão para fazer nada, saiu de mãos vazias. Olha só o que diz a palavra. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Que coisa maravilhosa. Claro que, no momento em que ele adormeceu, o Senhor colocou lá, né, arrumou uma maneira de colocar água ao seu lado. Água e pão, né, ao seu lado ali. Quando ele viu aquilo, né, tem gente que ficaria exigindo um churrasco, um cheeseburger, né, naquele momento. Mas não era um momento comum, porque ele não estava apenas na carne exausto, no sentido material, ele estava exausto emocionalmente, psicologicamente, estava arrasado. Então, o que Deus providenciou para ele? Pão e água. Olha só. Um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo, hein? De tão cansado que ele estava. Devia ter andado uns 3, 4 dias aí sem descansar. Então ele acabou de comer, né, e deitou de novo. Aí o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma. Você come mais, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Não era um banquete, era pão e água. Por isso que é tão importante. Você já pensou, você sabe que se não existisse água no mundo, não existiria vida? Se não tivesse água, não existiria vida, energia, não existiria recursos hídricos, nada. Por isso que a água é tão importante. E você tem que ver, nesta noite, a importância da água, da vida. A água é tão importante, é tão maravilhosa, que Jesus, olhando para os seus discípulos e para o povo que estava à sua frente, ele disse: aquele que crer em mim, de seu ventre fluirão rios de águas vivas que saltam para a vida eterna. Amém. A pessoa, ele não falou de virtude, de poder, ele falou de água. Aquele que crer em mim, de seu ventre, de seu interior, fluirão rios de águas vivas que saltam para a vida eterna. Olha só como é importante a água. Tenho certeza que depois de hoje, muitos pastores, cansados emocionalmente, né, um pouco desanimados, chateados com algumas circunstâncias, que tem tantas, né? Mas nessa noite você está sendo fortalecido. Não é pelo Mário de Oliveira,
não é pela Bianca, não é aqui pelo o Mário, o MJ, esse aqui é o MJ. Não é aqui pelo Caetano, esse aqui é o Arthur Caetano. Né? Mas você está sendo fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, que fala que a água é a fonte da vida. Olha só, e Elias, então ele se levantou e comeu e bebeu, mais uma vez. E com a força daquele pão e daquela água, viajou. Não estava de camelo, nem de jumento, nem de cavalo, mas viajou, andando 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, até chegar à presença de Deus. Então, vamos olhar. Eu quero dizer para vocês que às vezes as pessoas olham para o pastor Mário de Oliveira, né? E outros pastores, né? Os nossos pioneiros, né? Aqueles pioneiros que pregam e que são gigantes da fé, né? E acho que a gente não tem problema, que tudo é mar de rosas. Não, nós somos seres humanos também, né? Não estou reclamando de nada, porque não temos nada grave. Mas existem momentos em que a gente tem que refletir, parar um pouco, né? A gente tem que pensar direito para não fazer a coisa errada. A gente tem que orar pedindo forças de Deus, né? Então é isso que Elias fez. E é o que nós vamos fazer nesta noite com todos vocês. Está aí esse momento. E agora, não é, Bianca? Agora nós vamos consagrar. Nós vamos consagrar aqui. Está aqui. Vamos consagrar aqui o pão e a água. O Bianca, você pode nos ajudar orientando aí o que nós vamos fazer? Mário, segura a água. Aí você pega. Então, segura na sua mão aí. Olha só, você vai fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Eu quero até dizer, se alguém, por alguma razão, não foi orientado, acho que dá tempo de você correr lá, pegar um pedaço de pão. Viu? Não precisa ser um pão asmo, não, é um pão. O pão simboliza o corpo de Jesus, a vida. Né? E a água significa a vida da terra, a vida do universo, a vida em nós. Né? A vida, como disse Jesus, que salta para a vida eterna. Então dá tempo, pega lá rapidinho, e enquanto eu dou mais uma palavrinha aqui, você vai pegar lá, vai segurar, aproveite que a sua família, ou quem estiver na sua casa, né, um convidado, pode participar disso. Né? Pode segurar o recipiente com água, se for copo d'água, garrafa d'água, um jarro com água. O outro pode pegar um pão lá, né? Pode ser um pão inteiro. Né? Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Aqui é um pão pequeno isso aqui. Isso aqui é o pão sírio, né? Mas tem esse pão aqui, ó. Pode ser. Depois que for consagrado, você reparte um pedaço, né, para cada um. Se quiser comer 2 pedaços, pode comer. Mas a ceia, né, a comunhão do fortalecimento é uma coisa assim, espiritual. Não, se quiser encher a barriga, pode, mas se não quiser, não precisa. Tá certo? Então, eu espero que, enquanto eu estou falando aqui, se alguém não tinha feito, tá pegando lá, né? Não é isso? Então, vamos agora, então, apresentar esta água, né? Água que aquele que crê em Jesus tem esta água espiritual dentro de si, né? E fluiremos para a vida eterna. Não é isso? E o pão aqui, o pão é o corpo de Jesus. Né? Tomar e comer, este é meu corpo. Tomar e comer, este é meu corpo, que é partido por vós. Então, agora, eu acho que já podemos fazer. Então, segura assim, Arthur Caetano, MJ, segura assim. E vamos orar assim. Tá bom, sim, pode ficar assim.
Estou fazendo isso porque isso é uma comunhão em família. Você pode utilizar seus filhos aí também. Aquele menininho pequenininho, aquela menina pequenininha, às vezes eles fazem até melhor do que a gente, do que os grandes, hein? Experimenta aí para você ver. Então vamos orar aqui. Dá aqui essa mão, aqui a mão. Aí, isso, cuidado aí, cuidado. Aí. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigado, porque apesar de tantas provações, esses 2 anos de luta, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Lamentamos por aqueles que foram. Certamente os veremos na glória, porque a salvação é para todos. Abençoa, Senhor, agora o coração desta pessoa triste, deste pai, desta mãe, porque muitas vezes, Senhor, o pai ou a mãe tem certas provações que não comenta com ninguém, não fala com o amigo, com os filhos. Então, o Senhor que tudo vê e tudo sabe, certamente está olhando agora para essas pessoas. Abençoa esta mãe, este pai, que tem que criar os filhos, que hoje tem sido um grande desafio, com tantas propostas e ofertas que são apresentadas através das redes sociais, da internet. E o pai e a mãe vivem preocupados com o futuro dos seus filhos. Por isso é que nós estamos aqui, Senhor, nessa comunhão de família. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui orando e pedindo ao Senhor fortalecimento. Fortalece eu, a Bianca, o Mário, o MJ, o Arthur Caetano. Abençoa a nossa família. Abençoa cada família aí presente. Nós consagramos este pão, esta água, e ao comermos, queremos sentir a fluir de nosso ventre uma ligação extraordinária de águas vivas que saltam para a vida eterna. Consagramos este pão e esta água para esta ceia do fortalecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui, a Bianca vai dar a água, eu vou dar o pão. Começar aqui pelo Arthur Caetano, um pro Mário. Você aí na sua casa faça também a distribuição, né? Aí, se você quiser dar trabalho para as crianças fazer, talvez tenha mais pessoas na sua casa, então que todo mundo participe. Tá aqui então, né? Já te dei o pão? Não. Então tá aqui o pão e aqui o meu, aqui. E aqui a nossa água. Este momento, tudo que está aqui tem simbologia espiritual. A água é o pão da vida. Aliás, o pão é o pão da vida. A água é a água da vida. E nós vamos, neste momento, irmãos, neste momento, fazer esta comunhão. Eu acho que muitos de vocês vão sentir algumas coisas diferentes. Algumas coisas boas. Na emoção, na sua vida física, espiritual. Agora, então, olha só. Olha só, antes de comer, separamos aqui um versículo aqui, né? Isto aqui são pastores que ligam, né? Que coisa bonita, né, gente? Não é só o Mário que pensa, não só a Bianca, né? Os irmãos ligaram, olha que texto lindo, olha só, olhe bem. Êxodos capítulo 23, 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Coisa linda, maravilha. Pode haver cura neste momento. Não foi o nosso propósito
quando convocamos essa comunhão, mas pode haver, né, porque neste momento, deixando de lado paixões, interesses materiais, que todo mundo tem interesse material, tirando tudo agora é espiritual. Agora você está no momento de comunhão. Então, foi consagrado, agora pode comer esse pão aí. Tá? Tem alguma música nesse intervalo? Tem? Então tá, então vamos comer. Aí. Ah, beleza. Muito bom. Pronto aí, pessoal? Pronto? Acho que sim, né? Muito bem, irmãos. Então, chegando ao final, né, eu acho que muitas pessoas pensaram que a gente fosse ficar aqui 1 hora e meia, 2 horas, né? Mas não é preciso, né? Não é de tanto falar, né, que se herda o reino, que se chega no reino, né? Que se chega no nosso coração, no nosso íntimo, e que chega também no coração de Deus. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento dessa ceia do fortalecimento. Senhor, olha para essas pessoas, as crianças que estão em casa, os filhos, os jovens, os adolescentes, o pai, a mãe, o avô, a avó. Abençoa poderosamente. Senhor, cura. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Cura não só o corpo, mas também a alma, o espírito, as emoções, o psicológico. Em nome de Jesus. Obrigado por este momento de comunhão. Amém. 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 Diga amém. Amém. Muito bem. Então, irmãos, nós estamos chegando aqui ao final. E esse é basicamente o trabalho. Eu só vou aqui fazer algumas considerações. Onde é que está aqui? Olha aqui. Eu estou viajando o Brasil, né, para fazer uma conferência sobre santidade. Santidade, prosperidade e equilíbrio. Porque eu senti uma grande necessidade, meus amados, de falar sobre santidade. Você se lembra quando você se converteu? Quando a gente ouvia que nós temos que andar de santidade em santidade? Então, Deus, o Espírito Santo me deu uma inspiração para falar sobre santidade e recuperar. Né, aquele tempo, né, em que a gente realmente andava na presença de Deus. Santidade. Até agora nós já falamos, estamos falando quase que exclusivamente ao ministério, falamos para 12 mil pessoas. Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, depois Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, e sábado nós fomos a Rio Grande do Sul, 1.000 pessoas, 1.100 pessoas no auditório lá,
E sábado agora é Bahia, né, Bianca? Sábado. Sábado nós vamos estar na Bahia e depois nós vamos estar no Espírito Santo. São estes os estados que eu vou antes da Convenção Nacional, porque não dá tempo. Se der tempo, eu vou em mais um estado. Mas se não der, depois da Convenção Nacional, aí então nós vamos Santa Catarina, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Amapá, Pará, Roraima, onde mais? Acre, Rondônia, nós vamos para lá, para Piauí, Amazonas, vai me ajudando aí, Sergipe, Alagoas. Aliás, eu tive em Alagoas esses dias. Quero dizer lá para o meu irmão, João Luiz, que nós temos orado muito por você e que eu tive lá em Alagoas esses dias. O amor que aquele ministério tem pelo pastor João, né, pelo pastor João Luiz, é coisa linda. Deus abençoe, João, pela sua dedicação aí nesse estado. Eu estou fazendo especialmente por razões muito especiais, irmãos, por razões muito especiais. Então, é uma coisa maravilhosa. Santidade, né? Prosperidade e equilíbrio. Certamente vocês nunca ouviram falar, né, o que essas pessoas que já ouviram, quem não ouviu essa mensagem, eu nem imagino que vai ouvir sobre santidade, prosperidade e equilíbrio. Tá certo? Então, eu estou falando, está uma bênção, né? Já falei que nós falamos para 11.800 pessoas, mais ou menos. Eu acredito que nós falaremos para o Ministério todo. E falar em convenção, que eu disse que depois da convenção nós vamos continuar, essa convenção está uma coisa maravilhosa. Eu não olhei hoje, mas temos um pouco mais de 17 mil inscrições para a Convenção Nacional, né? Que vai ser em julho e a gente vai se ver lá, tá certo? E agora nós vamos fazer uma selfie. Cada um de vocês aí vai fazer uma selfie. Aí nesse negócio de selfie, você me orienta aí, me ajuda aí, né? Vamos fazer a ceifa agora. Agora é o momento da ceifa. Todo mundo, então, faz a sua selfie. E nós vamos ter uma publicação, então, oficial no Instagram oficial da Quadrangular, que é o Quadrangular Oficial. Aí aproveita que você vai fazer a sua selfie e faz um comentário lá no nosso Instagram. E quando você publicar a sua selfie na sua rede social, marca também as redes sociais oficiais da igreja, tá bom? Vamos lá então, nós vamos tirar a nossa selfie. Se você conseguir pegar todo mundo que está aí com você na sua casa, na sua igreja, e marca essas pessoas também e aquelas que estão assistindo, né, à distância. Que tira daqui? Que eu tiro daqui? Quero. Vamos lá. Aí, senta aí. Vem cá. Tem que... Senta aqui. Aí só arreda pra cá, amor, um pouquinho. Tem que olhar pro lado. Aí. Não, mas Aí dá... O papai olha mais pra cá. não, ficou muito escondido. Deixa eu tentar Tá aqui. tampando muito. Vamos tentar aqui. Tenta daí, Arthur, desse lado. Porque você é Não, mas maior. essa saiu bem. Bem. Ok. Essa também tá boa, né? Aí. Pronto? Todo mundo ceifando? Todo mundo ceifado aí? Então, com todo mundo que está aqui, será que a gente consegue? E o pessoal que está na assistência técnica. Peraí. Você consegue, Mário? Tô bom. Vai dar. Tá só o Mário. Aqui, ó. Aí, muito bem. Muito bem, finalizamos a ceifa. Tudo bem agora? Então vamos partir agora para o finalmente. Eu planejei falar 45 minutos, fazer tudo em 45 minutos, mas acho que vai ser um pouco menos de 45 minutos. Né? Então, eu quero encerrar agradecendo muito
muitos nossos pastores, a nossa membresia, diáconos, obreiros, membros da igreja que estão aí em casa, em algum lugar. Obrigado por tudo. Nunca se esqueçam que a gente tem que procurar cada dia renovar as nossas forças. Com fé, perseverança. Não é? Eu tenho certeza que essa comunhão do fortalecimento veio trazer consolo e conforto para milhares de pessoas. Vamos sair daqui confortados. Né? Porque o que fortalece não é a palavra do presidente, mas é a palavra de Deus. Tá certo? Eu não consigo ler daqui. Também não. Hã? Também não consegui. O que é? Ah, sim. A quantidade, o número. Ah, já eu posso publicar isso aqui? Até o momento, nós temos mais de 12 mil pastores Aproveitando para quem não registrou sua presença, e ainda dá tempo. 35 mil visualizações. Esse é basicamente o ministério, né? Não é isso? Quem não fez o registro da presença... Nisso aqui, em 35 mil visualizações, pode ter 10 pessoas, né? Eu sei que tem alguns lugares que tem 40, 50 pessoas, fiquei sabendo, né? Então, 35 mil visualizações e mais 12 mil pastores, é isso? É isso? Muito bem. Então tá bom. Mas isso aí as pessoas podem ir olhando com o tempo, né? Pode participar. Você ainda pode compartilhar, né? Ainda hoje, pode compartilhar com pessoas que talvez não conseguiram assistir ao vivo. Pessoas que vão sair da faculdade, algum lugar, podem assistir essa live ainda hoje. Então, continue compartilhando o link porque é importante. E com certeza vai levar cura e restauração para muitas famílias. Muito bem, pessoal, nós estamos chegando ao final. Obrigado a vocês todos, da técnica aí. E obrigado por todos vocês, né, terem sintonizado conosco aqui. Tá certo? E agora, bênção apostólica. Amém. Receba aí. Você pode pôr a mão no seu coração, na sua cabeça, ou pode levantar a mão. Qualquer gesto desse é gesto de fé. É gesto de fé. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. 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 Pessoal, Deus abençoe.